Agradecemos sempre a esta casa que nos recebe, que nos acolhe, aos nossos companheiros que sempre estão conosco nas palestras aos sábados, encarnados e desencarnados, aos grandiosos mentores que nos recebem, que nos intuem e que nos auxiliam nas manipulações das energias e no fortalecimento da nossa fé, do nosso conhecimento, da nossa coragem, para que aqui a gente consiga chegar e aqui a gente consiga obter forças para ser diferente, para avançar na nossa caminhada espiritual. Como eu sempre digo, aqui nós não vemos nada mirabolante, nada de novo que a gente não tenha visto antes. O que importa para nós é enxergar de uma forma diferente aquilo que nós já conhecemos. O nosso estudo do dia de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que significa isso? Trazendo para os termos de hoje, não coloque a luz debaixo da mesa. Uma passagem que a gente conhece há muito tempo, mas que muitas vezes a gente não dá devida atenção a ela. Ninguém acende uma candeia para pô-lo debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Evangelho de Mateus. Ninguém aqui, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Evangelho de Lucas. Então, o que Jesus nos afirmou desde aquela época? Que não devemos esconder a verdade, não devemos colocar a luz debaixo da mesa. Não colocar a candeia debaixo do alqueire significa não colocar a luz debaixo da mesa. Não esconder a verdade. Não esconder aquele conhecimento que nós temos. Só que muitas vezes, de forma equivocada, nós utilizamos uma passagem que tem um sentido construtivo para uma finalidade destrutiva. Porque é o que nós muitas vezes fazemos utilizando das nossas fraquezas. Com esse capítulo nós poderíamos acreditar que Jesus disse que sempre devemos falar a verdade. Que sempre devemos expor os defeitos das outras pessoas. Ou que sempre devemos jogar na cara das outras o que está correto ou o que está errado. Mas não é isso o que essa frase quer dizer. Quando o Mestre Jesus diz que a verdade ela deve aparecer, ele disse que ela deve aparecer de forma gradual, de forma correta, de forma adequada. E o maior exemplo disso é a forma como ele nos ensinou. Jesus não chegou e disse, existe reencarnação, existe espírito, perispírito, existe pluralidade dos mundos habitados, essa terra não é plana, ela é redonda. Ele não disse isso. Ele nos ensinou por parábolas, porque era a forma que nós poderíamos aprender naquela época. Então, respeitando as nossas limitações, respeitando o nosso conhecimento, o nosso grau de evolução, ele disse o que poderia ser dito. Quando nós estamos iniciando o estudo na escola, o fato de aprendermos somar e dividir não significa que não exista uma matemática muito mais complexa nos anos seguintes. Quando a gente inicia o português, não significa que não exista uma literatura muito mais complexa nos anos seguintes. Então, muitas vezes, nós utilizamos esta passagem para que a verdade absoluta ou a nossa verdade seja despejada sobre outras pessoas. E não é assim que as coisas são. Nós ainda temos muita dificuldade em perceber a forma como cada pessoa consegue absorver aquilo que a gente diz. Ou a capacidade que cada pessoa tem de ser diferente, de ser melhor. E isso faz com que a gente saia dizendo tudo que nós sabemos. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir o que a gente sabe naquele momento. Quando o Mestre Jesus disse essa frase, ele quis nos mostrar que a verdade naquela época era para alguns privilegiados.
Então, dentro de alguns templos, de algumas religiões, para pequenos grupos, outras verdades que a maioria da população não conhecia eram ditas, eram estudadas. O estudo era para poucos. Poucos conheciam as verdades ocultas. E ele quis dizer que com o ensino cristão, a verdade era para todos e não para uma pequena minoria. Ele sempre diz isso. Eu vim para os pobres, para os que necessitam, para os abandonados, para os aflitos, para os tristes, para os injustiçados. E a verdade que ele trouxe é para todos nós. Então, da mesma forma, quando nós passamos o nosso conhecimento ou a nossa verdade, ela tem que ser passada de forma adequada. O que a gente diria de um professor que chegasse na segunda série e trouxesse um conhecimento avançado de matemática? É até um desrespeito com o aluno de fazer isso. E querer cobrar esse conhecimento que é impossível de ser absorvido pela maioria de nós, naquele período. Mas nós vamos crescer. Vamos evoluir, assim como na escola. E à medida que nós fomos crescendo, as verdades elas foram aparecendo. Tanto cientificamente quanto religiosa. Então hoje nós somos muito mais despertos do que naquele momento. Hoje nós temos conhecimentos científicos. Hoje nós conhecemos a lei de causa e efeito, ou lei do karma. Conhecemos as energias, como grande parte delas funcionam. Conhecemos chakras, centros de força. Conhecemos o que é energia da mente. Conhecemos a força do pensamento. E tudo isso fez com que a gente enxergasse o mundo de uma forma diferente. Do ponto de vista social, nós avançamos para reconhecer que todos somos iguais. Que mulheres têm direitos, não só homens. Que crianças têm direitos, não só adultos. Que todas as raças têm os mesmos direitos. O que não era comum naquela época. Como trazer um conhecimento espiritual que espírito não tem cor, não tem sexo, se naquela época a mulher era tida como absolutamente inferior ao homem? Ninguém acreditaria. Mas o quê? Mulher? Bobeasse, mulher não tinha nem espírito naquela época. Então, para que o conhecimento espiritual venha, é preciso que o conhecimento social e científico caminhem conosco. O que nós não podemos é achar que o conhecimento religioso, científico ou moral são diferentes. Não são. Quando a gente diz que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião, é porque ela busca unir tudo em uma verdade só. Haverá um tempo em que tudo isso que nós estudamos aqui, tudo isso que a gente lê, tudo isso que a gente acredita, estarão nos livros das nossas escolas. Não como conhecimento religioso, mas científico. Haverá um momento no mundo de regeneração em que não haverá diferença entre ciência e religião e filosofia. A verdade será uma só. E todos teremos esse conhecimento. Obviamente, de acordo com o grau de evolução de cada um. Então, quando a gente diz que Jesus disse que conheceis a verdade e a verdade vos libertará, é a verdade adequada para nós. De que adianta eu tentar ensinar um conhecimento absolutamente desnecessário para aquela pessoa? Ela não vai se interessar. Para que ensinar para uma pessoa comum uma operação aritmética dificílima? Ou uma pessoa que se não se interessa por astronomia, um conhecimento dificílimo? Ou regras complexas de português para uma pessoa que não se interessa pelo assunto? Ou que não irá utilizar esse conhecimento? Então é preciso que nós tenhamos despertos em nós o conhecimento, a necessidade disso. E isso exige evolução. E o que muitas vezes faz com que a gente busque a verdade é o sofrimento. Eu estou na vida tranquilo, de festa em festa, olhando uma roupa bonita, preocupado comigo, até o dia em que eu fico doente. Aí eu começo a perceber que tem pessoas doentes que se unem
em busca de auxílio. Existem pessoas que pararam de usar drogas e se unem, que pararam de beber e se unem, para que umas possam dar forças às outras. E a nossa verdade ela vai se ampliando à medida que a gente conhece o mundo ao nosso redor. Mas para isso a gente precisa de amor. Só que como nós temos grande dificuldade com o amor, nós vamos aí mesmo pela dor, pelo sofrimento, pelo tropeço. E assim o nosso conhecimento aumenta e a nossa verdade se amplia. Mas de que adianta? Naquele momento passa a adiantar para nós, porque ali faz diferença. E vejam que a gente começa a assistir palestras ou orientações de pessoas que venceram obstáculos. Obstáculos que nós estamos passando hoje. Pessoas que passaram em concurso ensinam como passar. Pessoas que venceram o alcoolismo ensinam como vencer. Pessoas que venceram a depressão ensinam como vencer. A passar por cima de um problema que muitas vezes nós estamos passando naquele momento. Essa passa a ser a nossa verdade, que a gente desconhecia até então. E a verdade, ela se amplia de acordo com o nosso crescimento espiritual, de acordo com o conhecimento espiritual da nossa civilização. E haverá um momento em que a verdade vai prevalecer. Vivemos tempos de transformação em que a mentira não vai mais prevalecer por muito tempo. A verdade ela virá à tona, a gente queira ou não. A honestidade virá à tona, a gente queira ou não. Os tempos de trapaça, de mentira, de verdades ocultas, está passando. E assim todos nós conheceremos tudo aquilo que já deveríamos conhecer há muito tempo. Todos aqueles que administram as coisas que são nossas, que são públicas, serão pessoas verdadeiramente interessadas em fazer o bem. E aquelas pessoas que cuidam de poucas coisas também serão interessadas no pouco que lhes são confiadas. E assim a gente percebe que não é mais tempo das coisas ficarem escondidas. Isso é muito claro para cada um de nós. Os nossos defeitos começam a aparecer. As pessoas percebem quem nós somos. Antigamente conseguia viver uma vida mais tranquila, fingindo ser outra pessoa, mas hoje não. Hoje a gente percebe quando aquela pessoa não é bem aquilo que ela diz que é. Hoje a gente percebe na televisão quando as pessoas não dizem a verdade. Porque o tempo da mentira neste planeta se encerra. E isso é uma informação importante para todos nós. Porque nós ainda temos algumas mentiras que nós contamos para nós mesmos. E é preciso que a gente passe a vencer tudo isso. Ainda temos tempo para que a gente trabalhe, para que a gente use o Espiritismo em nosso favor. O conhecimento espiritual em nosso favor. Para que assim a gente melhore, assim a gente evolua, assim a gente consiga crescer. Coloque a nossa luz em cima da mesa. Com tranquilidade, com serenidade, respeitando a dificuldade da outra pessoa. É preciso que a gente entenda a limitação das outras pessoas. O tanto que nós podemos exigir daquelas outras pessoas. É importante que a gente entenda o grau de absorção de cada um. Que a gente saiba tratar aquele que tem mais facilidade e aquele que tem menos facilidade de absorver os conhecimentos. Que a gente saiba explicar de uma forma complexa para um e de uma forma muito simples para outro. Como o Mestre Jesus fazia. E para aqueles mais próximos, os discípulos, os apóstolos, ele começava a trazer informações um pouco mais profundas para que assim eles compreendessem. E mesmo esses tinham dificuldades em compreender. Mesmo os apóstolos, a gente sabe, cometeram erros. Cada um tinha a sua dificuldade. Não é diferente conosco.
Vamos absorvendo a verdade espiritual, mas ainda cometemos erros. Faz parte da nossa evolução. Então, se a gente pergunta, será que o Espiritismo é a religião final? Não. É uma etapa de evolução. O que virá para frente é grandioso, porque o nosso espírito ainda tem muito para evoluir. Novas e grandiosas informações ainda virão. Novos e grandiosos mentores ainda encarnarão. Ainda trarão grandes conhecimentos para todos nós. Muitos outros livros, muitas outras obras virão. Nós começamos a conhecer o que é a verdade espiritual. Mas a totalidade disso ainda está muito longe. A totalidade do amor, da evolução, do crescimento espiritual ainda está muito longe de nós. Nós iniciamos uma caminhada nesta vida. Precisamos estar firmes para que nas próximas a gente vá tendo cada vez mais facilidade. Porque muitos novos conhecimentos virão. O Espiritismo, então, ele começa com Kardec, trazendo novas informações. Depois a gente vê ele avançando muito com as obras de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que psicografaram centenas de livros para ampliar o Espiritismo. E muitas outras obras virão. Muitos outros missionários virão, trazendo conhecimentos, verdades espirituais para todos nós. E a gente precisa estar preparado para isso. Como absorver novas energias? Como absorver novos conhecimentos se nós ainda não conseguimos aplicar o básico? Perdoar, ter equilíbrio, ser honesto, ou pelo menos tentar ser honesto o máximo possível. Não ser invejoso, ou tentar não ser invejoso o máximo possível. Tentar ser prestativo o máximo possível. Praticar a caridade para que através da caridade a gente aprenda a amar, a compreender as necessidades do próximo, a perceber aqueles que sofrem ao nosso redor. Quando a gente para se dispor a praticar a caridade, a gente começa a prestar atenção àquilo que não via. Começa a movimentar em nós energias que até então estavam paradas. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Mas não basta ser boa. A gente tem que praticar. Tem que movimentar a energia que há em nós. Não adianta nada se dizer algo e não colocar em prática. De nada serve para nós um médico que não exerce a medicina, um engenheiro que não exerce a engenharia, uma pessoa boa que não faz nada. O que nós precisamos é de pessoas que se movimentam, de pessoas que agem, que praticam. Então, quando nós adquirimos um conhecimento, ele tem que ser posto em prática, para que assim a gente verifique se nós assimilamos este conhecimento verdadeiramente. Porque senão estaremos colocando a luz debaixo da mesa. Ah, eu sei isso, mas e daí? Se não praticamos, esse conhecimento é inútil para nós. Precisamos absorver, praticar, colocá-lo em prática onde quer que a gente esteja. Da mesma forma, nós não devemos achar que ser espírita é fazer oração ou praticar o bem 2 ou 3 vezes por semana quando vamos à casa espírita. Não é isso. É a todo instante onde quer que a gente esteja. É a todos aqueles que nos buscam, nos auxiliam, pedindo uma ajuda, pedindo uma orientação, ou que simplesmente buscam conversar conosco, ou que os mentores direcionam para que a gente possa orientá-los, esclarecê-los. Mas muitas vezes a gente não tem paciência. Então estamos colocando a luz debaixo da mesa. Da mesma forma, quando a gente se dispõe a orientar de uma forma desorientada, ou desequilibrada, ou desarmoniosa, não estamos orientando. Saber o grau de informação a ser dada a uma pessoa, saber a quantidade de verdade que essa pessoa consegue absorver, é importantíssimo para todos nós. Da mesma forma que eu não posso indicar um livro complexo para uma pessoa que não é acostumada a ler.
Todos nós temos as nossas limitações. Todos nós temos nossos limites temporários, mas atualmente nós temos. Nós vamos vencê-los. Esse é o nosso objetivo. Mas até então nós temos esses limites que precisamos vencer. Então que quando a gente for orientar as pessoas que cruzam o nosso caminho, que possamos lembrar que elas têm limites. Que a verdade ela nunca pode ser utilizada para ferir ninguém. Ah, mas eu preciso dizer isso para aquela pessoa. Mas que proveito essa pessoa vai tirar disso? Aquela verdade que causa desânimo, tristeza, que é uma verdade que vem do egoísmo, do orgulho, não serve para nada. Nós utilizamos simplesmente como instrumento do nosso orgulho. Ah, eu posso espezinhar aquela pessoa. Eu posso passar por cima daquela pessoa porque ela errou. Eu posso contar para todo mundo os erros que ela teve. Não é esse o nosso objetivo. Pelo contrário. É buscar a benevolência, buscar em cada um que cruza o nosso caminho as suas qualidades. E não prestar atenção nos seus defeitos. Os únicos defeitos que cabe a nós prestar atenção são os nossos. Esse sim a gente tem que saber de cor. Mas cada dia a gente é surpreendido com novos defeitos que a gente nem conhecia, nem sabia que tinha. Mas esse é o objetivo da encarnação. Resolver os nossos problemas, os nossos defeitos, minimizá-los, para que assim a gente siga em frente. Então, à medida que o nosso mundo, que a nossa civilização progride, novos conhecimentos virão. Novas verdades virão. Porque aqui é uma escola. E quando vamos passando de ano, novos conhecimentos virão. Mas que a gente possa aprender os conhecimentos de hoje. Possamos nos fortalecer nos de hoje. Mas para isso a gente tem que praticar. Praticar é fazer a prova. Não existe escola sem prova. A gente diz que a Terra é um mundo de provas e expiações. A gente tem que passar por provas. E expiações é pagar os nossos débitos. Mas podemos fazer isso de forma voluntária, sem precisar que a vida cobre de nós. Se eu posso praticar o bem hoje, por que eu tenho que esperar que a vida venha cobrar de mim o mal que eu já fiz? Se eu posso orientar, esclarecer hoje, por que eu tenho que esperar o sofrimento, a doença bater na minha porta? Ah, mas eu faço tudo isso e mesmo assim fiquei doente. Mas podia ser pior. Podia ser uma doença muito mais grave. E foi amenizado pela espiritualidade. Então tudo isso a gente percebe e começa a compreender que é importante para a nossa evolução. O que é importante para o nosso conhecimento espiritual. E como é atual a mensagem do Mestre Jesus para nós até o dia de hoje. Tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista coletivo, porque nós vamos assistindo os noticiários e vamos ficando indignados com a quantidade de mentiras que são ditas, que são coisas que são feitas com outras intenções. Mas a gente percebe que o tempo de tudo isso está passando. O tempo de tudo isso está acabando. Tanto que essas mentiras, toda essa situação, ela é descoberta com mais rapidez do que antigamente. Não é que não existia corrupção, mas as coisas não eram descobertas. Não é que não existiam fraudes, mas elas não eram descobertas. E o tempo que nós vivemos é um tempo da verdade. E tudo virá à tona para que assim a gente possa seguir limpos para o mundo de regeneração. Equilibrados para o mundo de regeneração. Então que a gente sempre lembre que Deus comanda tudo o que acontece nesse planeta. Por mais que a gente ache estranho o que esteja acontecendo. Por mais que de imediato a gente não entenda.
Por que as coisas acontecem dessa forma? Por que se perpetuam no poder tantas pessoas com problemas? Por que ainda há tanto sofrimento? Mas com uns instantes de reflexão, observando o mundo à luz do Espiritismo, a gente começa a compreender que muitos karmas ainda têm que ser pagos. E para isso essas pessoas ainda são necessárias. Muito sofrimento ainda é necessário nesse momento de transição. Mas sabendo do nosso papel, tendo a nossa mente tranquila, a gente não busca sintonizar com essas energias. Busca estabelecer a paz e espalhar a energia da paz onde quer que a gente esteja. Então que saibamos compreender o poder da verdade, a finalidade da verdade, o grau de verdade que cabe a cada um de nós. Que o Mestre Jesus mais uma vez possa nos orientar, que as suas parábolas, que os seus ensinamentos possam ser trazidos para nós com o nosso conhecimento atual, da melhor forma possível para que a gente possa aplicar no dia de hoje. Então tudo o que ele nos disse é atual, é verdadeiro. E nós ainda temos um pouco de dificuldade em aplicar em nós. Mas é assim mesmo. Que a gente não desanime e que a gente possa seguir em frente com esses conhecimentos fortalecidos na nossa fé, no nosso raciocínio, para que a gente possa seguir em frente. Agradeço a atenção de todos e que o Mestre Jesus possa acompanhá-los